Oi gente, eu sou a Patrícia do canal Venda Aprendendo. Eu tô começando agora no canal uma série de vídeos mostrando como vetorizar e recriar artes no CorelDRAW. Nessa série de vídeos eu vou mostrar como que eu faço para recriar as imagens e mostrar quais as ferramentas do Corel a gente consegue usar para poder fazer isso, para poder recriar essas artes, essas imagens. Eu pedi para alguns inscritos do canal enviarem algumas artes que eles queriam ver como que dá para fazer, como que dá para recriar no Corel. Eu tenho aqui algumas nessa pasta, já salvei algumas aqui com esse pessoal que já me mandou. E a gente vai começar, aqui eu já vou abrir o Corel, a gente já vai começar por uma imagem aqui para vocês terem uma ideia de como que pode recriar a imagem no Corel, tá? Então eu vou vir aqui nessa pasta, ó, eu vou começar com esse daqui, é o Alexander Neves, eu acho. Ele me enviou essa imagem aqui, que ele precisa dessa imagem vetorizada, né? E aí a imagem que ele me enviou, eu não estava muito boa a resolução, eu procurei na internet, achei igualzinha que ele me mandou. Ela também não tá com uma resolução boa, mas ela vai ficar agora vetorizada. A gente vai recriar ela no Corel e ela vai ficar vetorizada. Então eu tô aqui com o Corel aberto, eu tô usando o Corel 2020 e eu vou criar agora um novo arquivo para a gente poder importar essa imagem para cá e começar a recriar. Então eu venho aqui em arquivo, venho aqui em novo. E dou um OK. Tem algumas formas de a gente colocar essa imagem no Corel, tá? A primeira delas, você seleciona a imagem, clica, segura e arrasta. E aqui dentro do Corel você solta. Aqui no meu Corel aparece essa informação, que é a informação de perfil de cores. Eu configurei o meu Corel para ele me avisar quando um arquivo que eu esteja abrindo no Corel não esteja, quando ele não estiver com o mesmo perfil de cores que eu configurei, ele me avisa. E aí eu vejo aqui o que eu consigo fazer, o que eu quero fazer para cada imagem, né? Aqui nesse caso eu só vou ignorar o perfil de cores incorporado, que é o perfil de cores da imagem que eu estou trazendo para o Corel, e vou utilizar o perfil de cores do documento, que é o perfil de cores que eu configurei no meu Corel. Então eu só vou dar um OK e a imagem já vai aparecer aqui para mim. Uma outra maneira de a gente trazer uma imagem para dentro do Corel é vindo aqui em arquivo e aqui embaixo em importar. Ou no teclado você aperta o Ctrl e segura a letra I. Aí você vai procurar aqui a pasta que você quer pegar a imagem, né? Onde está a imagem, aqui no meu caso é nessa pasta. Seleciona a imagem e vem aqui em importar. Novamente ele vai perguntar para mim, né? Ele vai me informar sobre o perfil de cores, nesse caso eu vou dar um OK. E aqui aparece, ó, essa reguinha, como se fosse uma reguinha aqui no cursor do mouse, e ele informa aqui que para você, se você clicar e arrastar, você redimensiona essa imagem. Se você pressionar Enter, ele vai centralizar na página, e se pressionar a barra de espaço, ele vai usar a posição original da imagem. Tanto faz você clicar e arrastar, pressionar o Enter ou pressionar a barra de espaço. Eu prefiro clicar, segurar e arrastar. Ó, eu clico, seguro e arrasto, e aí eu posso aqui definir o tamanho que eu quero essa imagem. Se eu quiser deixar ela grande, se eu quiser deixar ela pequenininha, o tamanho que eu quiser, ela fica. Depois que você clicou e arrastou, é só soltar e a imagem já tá aqui dentro, tá? Então, eu só mostrei essas duas formas de como você conseguir importar, trazer uma imagem para dentro do Corel, tá? Então essa daqui eu vou apagar, porque a gente já tem uma aqui. E agora eu vou fazer algumas configurações para de fato a gente começar a recriar essas imagens. A gente vai recriar todas essas 5 imagens que estão aqui, tá? Essas máscaras aqui, ó. Então, aqui no caso, a imagem está selecionada, né? A gente só tem uma imagem aqui na nossa área de trabalho, ó. Se eu afastar aqui com a bolinha scroll do mouse, né, ó, dá pra ver que só tem uma imagem aqui na área de trabalho. Se eu aproximar aqui, também só tem essa imagem. Essa imagem ela está selecionada, eu sei que ela está selecionada porque em volta dela tem esses quadradinhos pretos. E então ela já está selecionada e eu vou fazer alguma configuração aqui, ó. Eu dou um clique aqui fora da imagem, então qualquer lado, qualquer parte que eu clique da imagem que não seja entre esses quadrinhos pretos é fora da imagem. Então quando eu falar clica fora da imagem, pode ser qualquer lado, aqui, aqui, nessa, qualquer parte branca, aqui também. Então eu vou dar um clique fora. Aqui em cima a unidade está em milímetros. Eu gosto de usar centímetros. Então eu dou um clique aqui, vão abrir essas outras opções e eu seleciono centímetro. Aí eu clico novamente na imagem,
para ver mais ou menos o tamanho dela, ela tá mais ou menos aproximadamente com 15 centímetros. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, só para ela ficar mais visível. Ó, agora ela está com 18, quase 19 centímetros. Então eu vou dar um clique novamente aqui fora da imagem. E aqui do lado da unidades, onde eu coloquei centímetros, eu vou vir aqui nessa caixinha, tá escrito distância de deslocamento. A imagem tá com 19, né? Eu vou colocar aqui 19 centímetros e vou dar um Enter. Vocês já vão entender o porquê que eu fiz esse deslocamento de 19 centímetros. Agora eu vou selecionar a imagem novamente, vou vir aqui na caixa de ferramentas, aqui na lateral esquerda, vou até a ferramenta transparência. Ela fica aqui, ó, em cima dessa ferramenta de baldinho aqui de tinta. Dá um clique, segura e ela tá aqui. No meu caso, ela já está selecionada. Se no caso tivesse outra, por exemplo, a imagem ia ser diferente aqui, ó, tá? Mas aí você consegue contar. Se você estiver usando o Corel 2020, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a nona ferramenta. Você clica, segura e aqui tem todas as opções que tem dentro dessa ferramenta. A gente vai usar a transparência. Dá um clique. E aí, toda vez que você selecionar essa ferramenta transparência, ela vai aparecer uma caixa aqui embaixo ou aqui em cima, tá? De repente pode aparecer em cima também. Então, aqui a gente consegue controlar o nível de transparência dessa imagem aqui. Eu vou diminuir, né, a opacidade, aliás, eu vou aumentar a opacidade dela, ela vai ficar um pouco transparente para a gente poder fazer o contorno em cima dessa imagem. Então, eu vou clicar aqui, segurar e vou arrastar. E ele já vai mudando aqui para mim, ó. A imagem já está mais apagada, vamos dizer assim. E a gente consegue fazer isso também por essa caixa aqui. A gente digita a quantidade que a gente quiser. Por exemplo, se a gente quiser 90% da imagem apagada, a gente digita 90 e dá um Enter, ele vai apagar a imagem, tá vendo? Tá bem fraquinha, mas não precisa ser tanto. A gente acho que com 50% já consegue. Ó, assim tá bom. Eu vou aumentar só mais um pouquinho, aqui nessa barrinha mesmo. Pronto, assim tá bom. Então, vou vir aqui na ferramenta Forma, vou dar um clique, e ela voltou a selecionar a imagem. Com a imagem selecionada, com o botão direito do mouse, eu dou um clique e venho aqui embaixo, ó, em bloquear. Então, a partir de agora, essa imagem ela está bloqueada. Ó. Se eu quiser selecionar ela, clicar, arrastar, eu não consigo porque ela está bloqueada. E é isso que a gente quer. Então, agora a gente vai começar a fazer os contornos em volta dessas imagens e começar a recriar cada uma delas. Então, novamente, eu vou vir aqui nessa lateral, nessa caixa de ferramenta, e na sexta ferramenta, a gente vai, provavelmente pode ser que esteja aí a ferramenta caneta, ó, posicionando o mouse aqui em cima, aparece ferramenta caneta. Só que não é a caneta que a gente vai usar. A gente vai clicar, segurar, e aí ela vai abrir essas outras opções, e a gente vai vir nessa daqui, ó, Basepline, não sei como fala, eu falo Basepline. Então, a gente vai selecionar essa ferramenta, Basepline, vai dar um clique nela, e a partir daí, o cursor do mouse vai se transformar nessa cruzinha com esse íconezinho ali embaixo. Então, agora a gente vai começar a fazer. Eu vou dar um zoom aqui, vou aproximar a imagem com a bolinha do mouse, a gente coloca para cima, ele aproxima, colocando para baixo, ele afasta. Então, eu vou aproximar aqui a imagem mais ou menos, e vou, em qualquer parte da imagem eu posso começar, não tem uma parte certa, um ponto certo de começar, tá? E outra coisa, essa imagem aqui dá pra gente ver que ela tem aqui ó, algumas formas arredondadas, né, algumas curvas, e ela tem também aqui umas formas pontiagudas, umas pontas. A gente vai fazer todo esse processo com essa mesma ferramenta. Quando a gente tiver que fazer a parte de ponta, a gente vai utilizar a tecla V do teclado. A gente vai segurar a tecla V e vai fazer essa parte da ponta segurando essa tecla V. Eu já vou mostrar para vocês no detalhe como é que faz. Então, eu vou começar por aqui mesmo, ó, por esse lado. Eu vou fazer essa parte aqui todinha aqui do cabelo primeiro, ó. Tá vendo? Toda essa parte que eu passei o mouse eu vou fazer primeiro. Depois a gente vai dar sequência no resto. Então, eu dou um clique aqui em cima. Aí, você pode aproximar a imagem quanto você achar que é melhor pra você. Vou dar um clique aqui em cima. E a partir daí, ó, o quadradinho onde eu cliquei já ficou azul. E aí, pra onde eu arrastar o mouse, ele vai criando retas, ó, ele vai criando linhas. E quanto mais longe eu posicionar o mouse, mais reto ele vai criar, tá? E afastando assim o mouse, ó, arrastando para um lado, para cima ou para baixo, ele vai afastando a imagem conforme a gente for movimentando o mouse, tá? Então aqui, ó, eu já vou dar um clique bem pertinho desse primeiro ponto que eu dei. A gente vai criar pontos para poder criar o contorno, tá? Esse contorno vai ser criado através de pontos. Então eu já dei o ponto inicial aqui, que foi onde eu comecei, e agora eu vou dar sequência. Eu vou dar um outro ponto bem pertinho aqui. A partir desse segundo ponto, ele já começa a criar curvas para mim, ó. Se eu levanto o mouse
e arrasto, a distância entre um ponto e outro já começa a criar curvas, ó. Para qualquer lado que eu leve o mouse, ele já vai criando curvas para mim, tá? E é isso que a gente quer. Então, quanto mais pertinho a gente formar um ponto do outro, mais certinha vai ficar a imagem, tá? Eu vou fazer aqui com não tão certinho, pro vídeo não ficar muito longo, mas aí na sua casa, quando você for fazer, for treinar essa ferramenta, vai fazendo com calma até você conseguir pegar a prática e entender como ela funciona. Então aqui, ó, eu já cheguei aqui nessa parte de baixo e agora eu vou entrar aqui para começar a fazer essa curva. Basta eu clicar um pontinho do lado do outro e ir criando o contorno aqui, ó. Ó, nesse caso, eu dei 2 cliques e o que aconteceu? Ele terminou o contorno, é como se eu tivesse terminado. Se eu der um ponto aqui e clicar aqui e der 2 pontos aqui, 2 cliques aqui, ele vai terminar para mim como se eu tivesse feito já o que eu quisesse fazer, tá? No caso, não era para fazer isso, mas que bom que fez, que eu vou continuar daqui e depois eu vou mostrar para vocês como resolver isso se acontecer com vocês, que provavelmente vai acontecer no começo, tá? Aí no caso, quando eu comecei a usar essa ferramenta, isso acontecia, o que eu fazia? Eu começava de novo, apagava isso daqui, começava tudo de novo. Só que aqui ainda tá no começo, mas isso é quando a gente tá terminando já o desenho, né? Tem que começar tudo de novo, é complicado, mas não precisa. Basta você aproximar o mouse, dar um clique aqui nesse último nó, que foi onde parou, né? Dá um clique aqui em cima e continua daqui, ó. Sem problema nenhum. Ó, vai criando os pontos em cima do contorno da imagem. Ó, aqui é como se fosse uma ponta, tá vendo? Então eu vou dar um clique aqui, vou posicionar o mouse, aliás, na ponta. Antes de dar um clique, eu vou segurar a tecla V, vou dar um clique e vou soltar. E agora eu vou continuar pra cá. Ó, aqui não é ponta, é uma curvinha. Aqui também é uma ponta, eu vou segurar a letra V, vou dar um clique e vou soltar. E vou continuar pra cima. Ó, quando eu posiciono o mouse, ele cria ponta, tá vendo? Não tá uma curva, tá uma ponta. Então eu continuo pra cá. E vou descendo, contornando a parte do cabelo. Aqui tem outra ponta, vou segurar a letra V, dar um clique, soltar e já vou aqui pra cima. E aqui essa parte é uma curva, então eu vou clicando, vou formando a curva. É só o clique mesmo, tá? Não precisa segurar nada enquanto a gente tá clicando aqui. Só quando a gente for fazer a ponta que é necessário segurar a tecla V. Agora aqui, para eu terminar, eu vou clicar exatamente aqui também nesse primeiro ponto que a gente fez lá para começar a criar a imagem, tá? Eu só dou um clique aqui e ele já termina para mim o contorno. Só que se eu clicar, segurar e arrastar, ele tá separado, ó. Lembra que eu comecei, aí cliquei 2 vezes, ele interrompeu e depois eu continuei? Então, se eu for agora mexer nessa imagem, elas são 2 imagens, ó, são 2 elementos, e era para ser um só, que é a parte do cabelo. Isso a gente consegue resolver facilmente, ó. Eu clico, seguro e arrasto para selecionar os 2 elementos, essa primeira parte e essa segunda parte, tá? Então eu clico aqui fora, qualquer lugar, clico, seguro e arrasto, ele já selecionou tudo para mim. Ou eu também posso selecionar isso de uma outra maneira. Eu clico na primeira imagem, selecionei ela. Agora eu seguro a tecla Shift e dou um clique em cima dessa outra aqui, ó. Selecionando a outra também. E a mesma coisa, ó, selecionou os 2, tá? Então depois disso eu venho aqui nessa ferramenta, combinar. E dou um clique, pronto, ele já combinou. Agora é uma coisa só. Aquela imagem que eram 2 partes, tá uma só, tá? Então eu vou voltar aqui para a posição original dele. E na seta para a direita no teclado, eu aperto e ele vai jogar a imagem aqui para mim. Exatamente
19 centímetros de distância, que foi o deslocamento que a gente fez, que a gente colocou aqui em cima, tá? Então, toda vez que eu pegar selecionar um elemento e apertar a seta, seja para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, ele vai deslocar 19 centímetros, tá? Então, seta para a direita, ele deslocou. Agora eu vou terminar de fazer essa parte e vou deslocando para cá e ele vai formando aqui nesse lado para mim toda a imagem, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contornar todas essas imagens e depois, no final do vídeo, vocês vão ver eu colorindo. Como que eu faço para colocar a cor certinha em cada um e salvar o arquivo para poder editar depois se for preciso, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui nessa imagem. Vou pegar a mesma ferramenta, a B-Spline, e vou continuar aqui. Como a gente já fez a parte do cabelo, aqui em cima eu não vou fazer certinho de novo. Vocês já vão entender por que também. Então, eu vou começar por aqui mesmo, por essa parte da orelha, que é arredondadinha, já vou fazendo aqui. Lembrem de fazer com calma aí, devagar, quando vocês forem fazer, pra ficar bem certinho, tá? Eu tô fazendo um pouco com pressa, mas vai ficar bom também. Ó, essa parte aqui que eu falei, do rosto, como eu já tenho a parte do cabelo feita lá e o cabelo vai ficar pra frente, então eu vou fazendo assim, ó, só pra ir mais rápido. Mas se você quiser fazendo certinho, contornando aqui tudo certinho, também não tem problema nenhum. E aí, pra terminar, eu tenho que fazer esse último clique exatamente em cima desse primeiro clique aqui, ó, desse primeiro ponto. Então, eu posiciono o mouse aqui em cima desse quadradinho e dou um clique só. Pronto, ele já fechou a imagem pra mim. E dessa vez ele fechou certo, porque eu não dei 2 cliques pra interromper a linha, né, ó. Então, é um elemento só. Então, com a seta pra direita, eu vou jogar lá pra direita, ele já vai posicionar certinho aqui pra mim. Agora eu vou fazer essa parte aqui do olho, a mesma ferramenta. Vou aproximar aqui pra ficar mais visível. Vou dar um clique aqui. Aqui é meio reto, então não tem importância, pode ser 2 pontos só, um no início e um aqui. E aqui é arredondado, eu já tenho que ir um ponto do ladinho do outro, ó. E aqui para finalizar eu posiciono, ó, tá vendo? Quando eu aproximo o mouse desse primeiro ponto, ele já faz a curva ali pra mim, ó. Mas aí eu posso segurar a letra V, ó, e ele já coloca o final da reta ali onde tem que ser certinho, tá vendo? Então eu posiciono o mouse nesse primeiro ponto que eu criei ali, dou um clique, ele já fechou pra mim. Como aqui do lado é uma imagem exatamente igual a essa, eu não preciso refazer, né? Basta eu duplicar essa imagem e posicionar ela aqui. Para duplicar um elemento, duplicar uma imagem, é fácil. Basta a gente clicar, ó, com a imagem, com o elemento selecionado, tá? Elemento, quando eu digo, é esse elemento que eu acabei de criar aqui. Com ele selecionado, eu clico, seguro, arrasto para onde eu quero. Podia ser para cá também, não tem importância. Vou arrastar para cá. E sem soltar, eu dou um clique no botão direito do mouse. Vai aparecer esse sinalzinho de mais e aí eu solto. Quer dizer que ele já criou para mim a imagem, tá? Ó, vou fazer de novo para vocês entenderem. Com a imagem selecionada, o elemento selecionado, clico, seguro, arrasto, clico no botão direito sem soltar o esquerdo. Ele vai aparecer esse sinalzinho de mais, quer dizer que já copiou. Aí eu solto, tá? E aí eu posiciono mais ou menos aqui a imagem e venho aqui em cima em espelhar horizontalmente, dou um clique e ele já vai virar a imagem para mim, ó. E é só eu posicionar ele aqui, ó, tá? Outra forma de a gente copiar uma imagem, além dessa, clicar, segurar, arrastar e apertar o botão direito do mouse, outra maneira é o velho e bom Ctrl+C, Ctrl+V, ele deu uma piscadinha ali e já copiou a imagem. E uma forma mais fácil ainda é somente você seleciona o que você quer duplicar, o que você quer copiar, e aperta a tecla de sinal de mais aí no seu teclado, no seu computador. É só apertar o sinal de mais. Ó, ele deu uma piscadinha, também já copiou, tá? E aí a gente inverte aqui a imagem e posiciona aqui, ó. Pronto. Agora a gente vai selecionar esses 2 elementos, esses 2 objetos, para deslocar lá, para dar continuidade na outra imagem que a gente está criando. Então a gente vai fazer isso clicando fora, segurando e arrastando, ele vai selecionar os 2. Ou a gente seleciona o primeiro, segura a tecla Shift e seleciona o segundo. Ele também selecionou, tá? Só que eles estão selecionados juntos, mas eles não estão agrupados. Eles são 2 elementos que estão juntos, ó.
Se eu clicar, segurar e arrastar, eu movo eles os dois juntos para onde eu quiser. Porém, se eu der um clique aqui fora e selecionar, só vai selecionar um, tá? Se a gente quiser fazer isso com eles junto, a gente tem que, quando selecionar os dois elementos, vai no teclado aí, você segura o Ctrl e aperta a letra G, eles vão agrupar. Ó, eles são dois elementos que estão agrupados, eles estão juntos, tá? Porém, para você separá-los, basta vir aqui, ó, nessa ferramenta desagrupar, e eles voltam a ser cada um elemento, tá? Então, deixa eu só reposicionar eles lá no lugar certo e com o botão, com a seta direita do teclado, eu jogo eles pra lá. Então, já tá aqui basicamente pronta, né? Falta só essa parte escurinha aqui da máscara, que a gente vai fazer agora. Com a mesma ferramenta, Base Spline, dou um clique aqui no centro. E esse aqui também é bem facinho de fazer. É praticamente uma reta e duas curvinhas. E vou jogar lá para a direita. Agora sim, essa primeira imagem já está pronta, ela está aqui do lado. Eu vou agora interromper esse vídeo e vou fazer um outro mostrando esses outros, tá? E no final eu vou mostrar como que a gente faz para colorir a imagem e deixar exatamente igual essa daqui. Então agora eu vou pausar o vídeo aqui para não ficar muito longo e vocês continuem assistindo a próxima parte no próximo vídeo. Até breve!